Fala, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Max Talk, né? O nosso podcast que fala sobre experiência do cliente, atendimento ao cliente, marketing, vendas. Hoje a gente tem um convidado muito legal que trabalha numa empresa que eu admiro muito, muito mesmo, e a gente vai falar sobre um tema que eu acho muito massa, que é uma estratégia que a gente usa muito no nosso dia a dia, então ele vai entregar ali todo o conhecimento dele sobre essa estratégia, né? O tema de hoje é como fechar bons negócios trabalhando ancoragem de preço. Se você não sabe o que é isso ainda, fica com a gente aqui porque você vai saber exatamente do que se trata a ancoragem de texto, a ancoragem de preço, tá? E eu quero dizer que a ancoragem de preço não é só uma estratégia, ela é uma jornada psicológica que começa no momento em que o primeiro preço é citado. Então, olha, observa bem o que eu vou falar. Esse número inicial ele estabelece uma base mental que pode afetar todas as ofertas e contra-ofertas subsequentes, moldando a percepção de valor e a expectativa tanto de compradores quanto de vendedores. Seja você um empresário, um profissional de vendas ou apenas algum curioso sobre a dinâmica das negociações, entender sobre essa ancoragem de preço ela é essencial para decifrar por que nós pagamos o que pagamos e como podemos negociar melhor. Então, no episódio de hoje, eu estou aqui com um especialista em vendas, Luiz Fernando de La Libera. Se eu tiver falado errado, Luiz, depois você me corrige. E a gente vai explorar exatamente sobre como utilizar essa técnica para poder fechar melhores negócios e influenciar decisões de maneiras mais eficazes. Então, se você ficou interessado, pega o papel e a caneta aí, porque a gente vai entregar muita coisa legal sobre essa técnica. E hoje, apesar da gente falar sobre vendas, mas hoje é um conteúdo pesado sobre negociação, sobre uma etapa extremamente importante dentro do nosso processo de venda. E falar e apresentar também o Luiz Fernando, que é o nosso convidado aqui de hoje. Luiz, ele é formado em marketing, especialista em vendas B2B, que vende de empresas para empresas, com mais de 7 anos de atuação, destes 7 anos atuando em funções de supervisor e coordenador de vendas, e atualmente ele é gerente de parceria sênior lá na Conta Azul. Eu falei que ele trabalhava numa empresa super legal, que eu admiro bastante. Então, Luiz, muito obrigado aí por ter aceitado o meu convite, cara. Fico muito feliz de conseguir conciliar a sua agenda aí para poder fazer essa gravação. Foi uma correria danada para a gente conseguir fazer esse alinhamento, mas que bom que deu tudo certo. Seja muito bem-vindo. Eu queria que você se apresentasse aí para todos da forma que você gosta de se apresentar. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde a todos que estão ouvindo aqui o Max Talk. O prazer é meu, né? Toda a jornada a gente falar aqui sobre vendas e também, principalmente, falar sobre negociações, falar sobre essa estratégia sobre preço, que é uma estratégia poderosíssima e mega importante. Então, é um prazer enorme estar aqui conversando contigo hoje. Que bom que a gente conseguiu alinhar as agendas, né? Bom, como você falou, eu sou formado em marketing pela Estácio e as últimas atuações minhas, nos últimos 7 anos eu atuei somente em área de vendas, focada principalmente em vendas para empresas, vendas B2B. Então, dessas eu acabei atuando como coordenador de vendas, atuei como supervisor de vendas também, tive times multidisciplinares e de multicanais, então, desde porta a porta, então apliquei o famoso porta a porta na época, tive times de inside sales, times de SDRs, que vendia para parceiros também, e hoje eu atuo na Conta Azul como gerente de parceria sênior e falo de vendas todos os dias da minha vida. Então, hoje a minha função é ajudar os parceiros que eu conduzo a gente estruturar equipes de vendas, estruturar estratégias de vendas. Então, é um prazer muito grande estar aqui falando sobre esse tema que eu gosto e admiro tanto. Legal, Luiz, legal. Luiz, sempre no início de cada episódio, a gente sabe que as pessoas chegam aqui e nem todo mundo sabe, nem todo mundo está na mesma página, né? Eu gosto de falar. Então, a gente gosta sempre de, no início, passar alguns conceitos ali para poder colocar, alinhar com todo mundo, para que
todo mundo parta daqui já entendendo algumas coisas que a gente vai falar ali na frente, né? Então eu queria que você explicasse os conceitos ali da ancoragem de preço, como é que ele funciona, por que você acha que ele é uma ferramenta poderosa na negociação. Eu queria que você trouxesse alguns conceitos sobre isso. Legal. O preço ele é, né, talvez uma dos itens de mais importantes quando a gente fala de uma negociação, quando a gente fala de uma venda, né? Então, de toda a jornada de vendas, desde o momento que a gente inicia uma negociação, geralmente a gente fica naquela expectativa, né? Quando que a gente vai falar sobre o preço, né? Então, dentro disso, o preço ele se torna literalmente uma brincadeira de gato e rato, né? É um tentando esconder o preço e outro tentando descobrir o preço. Então, por isso que a ancoragem de preço ela tem muitos benefícios, se usado corretamente, para a gente quebrar um pouco disso, né? Para a gente quebrar essa expectativa, para a gente quebrar também vamos dizer assim, essa batalha em busca do preço, tanto do nosso cliente quanto do nosso salário também como vendedor, para que a gente consiga lidar muito bem com isso, né? Então, a ancoragem de preço ela é muito utilizada hoje em dia e faz muito tempo, né, que ela é utilizada para mudar a percepção do preço real, né, daquele item, daquele produto ou daquele serviço. Então, ela é muito utilizada por conta disso. Então, poxa, né, pensando aqui num produto ou numa venda, se eu for olhar o preço de um produto sem ter contexto, para mim, né, Luiz, eu posso ter uma impressão que aquilo pode ser caro, que aquilo pode ser barato, que aquilo pode não valer de fato o preço que ele está ali relacionado. E aí, quando a gente utiliza uma estratégia de ancoragem de preço, ela serve justamente para isso, para a gente mudar, né, e moldar a percepção do nosso cliente ou do nosso prospect para que ele tenha uma percepção diferente. Então, para que a gente consiga conduzir, de fato, que ele tenha aquela percepção que a gente gostaria que ele tivesse, né? Seja de um serviço, enfim. Então, para isso, a gente tem várias ancoragens de preço para que a gente consiga, de fato, trazer essa percepção real que a gente gostaria para aquele item, né? Vamos dizer assim, ou produto. Para a gente poder tentar deixar mais claro um pouquinho sobre essa ancoragem, você pode falar alguns exemplos ali do que é a ancoragem, de como apresenta essa ancoragem, só para poder deixar mais claro na cabeça do empresário e do vendedor, do coordenador de vendas que está ouvindo a gente, do que a gente está falando ali, do que é a ancoragem. Sim, tem um exemplo que ficou bem famoso, que é com a pipoca do cinema, né? Então, a pipoca do cinema, por exemplo, é um exemplo clássico e muito bem utilizado de ancoragem de preço. Então, todo mundo, quando vai no cinema, geralmente, quando você vai comprar a pipoca do cinema, você tem lá as 3 opções de tamanho, né? Então, a opção pequena é R$12, vou dar um exemplo aqui, né? A opção pequena é R$12, a opção média é R$14 e a opção maior, grande, com triplo do tamanho, ela custa R$17, R$18. E o que é a ancoragem de preço? É você olhar para os 3 itens e você entender que o item maior, ele vale muito mais a pena. Então, eu tiro essa percepção e eu coloco na cabeça do meu cliente que, poxa, se eu comprar o item menor, se eu comprar o tamanho menor, eu estou perdendo algo, né? Não compensa para mim eu comprar esse item menor, porque o maior tem muito mais, vamos dizer assim, quantidade e a diferença de preço ela é muito pequena. Então, na cabeça do nosso cliente, não compensa eu comprar o item pequeno e sim compensa eu comprar o item grande. Então, a ancoragem de preço ela pode ser usada nesse formato e ela também pode ser usada com os benefícios, né? Citando um serviço, por exemplo, a ancoragem de preço a gente pode colocar mais ou menos com a mesma estratégia, mudando os benefícios, né? Então, eu posso colocar um serviço mais barato com menos benefícios e ir aumentando a quantidade de benefícios, mudando um pouquinho só a diferença de preço e conduzindo o meu cliente a escolher um preço maior. O que para mim, como vendedor, é muito melhor, porque eu aumento o meu ticket médio, e também para o cliente é melhor, porque ele acaba contratando um item ou um serviço de maior qualidade, que tenha mais benefício, então a chance dele ser satisfeito com aquilo ela é muito maior, né? Então esses são 2 exemplos ali de ancoragem. Legal, legal. Eu acho que agora deu para clarear a cabeça de todo mundo do que a gente está falando de verdade ali. E entrando na técnica propriamente dito, assim, né? Como que a gente apresenta esse primeiro preço? Isso, você deu o exemplo da pipoca, do cinema, deu o exemplo que acho que é o mais a gente vê, né? A gente que é do mundo do software, a gente vê isso muito em software, né?
mais do cinema, eu acho que é o que todo mundo mais vê no dia a dia, vamos colocar assim, pelo menos aquelas pessoas que têm como hábito irem ao cinema. Mas assim, para o empresário que quer usar a ancoragem de preço para poder faturar mais, negociar melhor, qual que é a primeira abordagem que ele deve fazer para poder montar uma estratégia de ancoragem de preço ali, para a gente tentar traçar uma, uma estrutura, uma estratégia para ele começar a trabalhar com essa ancoragem ali? Qual que seria o primeiro passo? Principalmente falando de serviço, o primeiro passo é a gente ter um mix de opções, né? Então, eu não posso ter somente uma única opção ou duas, ou então eu condicionar aquele serviço a uma única opção, né? Então, acontece muito, principalmente quando a gente trabalha com serviços customizados, a gente ter somente uma única opção. Eu faço um projeto, analiso e entrego somente uma única opção para o meu cliente. Nesse formato, eu não tenho como fazer ancoragem de preço, né? Na maioria das vezes. Então, qual que é a primeira ação? É moldar e montar ali uma estrutura de mix. Então, primariamente, eu vou colocar um serviço como básico, que ele é um preço mais barato, ele entrega menos benefícios. Eu estruturo um serviço médio ou intermediário, e aí ele tem muito mais, né, benefícios do que o básico, mas o preço dele é um pouco maior. E por último, ou eu posso ter mais, né, do que isso, eu posso colocar um serviço premium, um serviço top, um serviço VIP, e aí dentro disso eu coloco todos os benefícios que eu tenho e a percepção de valor, né, ou a diferença de valor para esses dois primeiros, ela também é pequena. E aí, com isso, eu já começo a minha estrutura de ancoragem de preço. Né? E aí, relacionando com o exemplo da pipoca, do cinema que eu dei, o primeiro passo é isso, né? Então, se eu for expor, por exemplo, essas opções de serviços, o meu cliente, quando olhar, ele precisa ter essa percepção de que o serviço básico talvez ele não compense, né? Eu olhando ali para os benefícios, poxa, o serviço intermediário ou premium, ele vai ter muito mais benefício por uma diferença de valor menor. Então, essa ancoragem de preço, ela começa com eu dando opções para o meu cliente. Eu não posso condicionar ela somente uma única opção, senão eu perco essa estratégia, essa vantagem. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é, dentro da própria negociação, eu ter uma jornada ali de vendas para o meu cliente, aonde eu consigo trabalhar essa ancoragem de preço dentro de uma negociação. Então, se a gente for fazer, por exemplo, uma reunião com o cliente, eu preciso ter uma reunião estruturada, aonde eu consigo conduzir o meu cliente falando sobre, eu fazendo um diagnóstico com ele, eu entendendo as dores do meu cliente, e a partir deste momento que eu entendo as dores, eu começo a colocar ali algumas opções de resolução daquelas dores através do meu serviço, e por último, aí sim, eu apresento o meu serviço, né, os planos ali, a grade de plano para o meu cliente. Nas vendas, Rômulo, a gente tem uma brincadeira que ela é muito, na verdade, ela é muito verdade, que é uma frase que diz assim: quem fala o preço primeiro perde. Então, nas vendas, a gente sempre fala isso. Quem fala o preço primeiro perde. Por quê? Porque se eu falo primeiro o preço para o meu cliente, se eu não fiz um trabalho bom ali na negociação, na cabeça dele só fica o preço. E aí ele não tem contexto do porquê aquele preço, qual que é o benefício que ele vai ter. Então, na cabeça dele, ele não consegue explicar o porquê daquele preço. Então, é muito comum quando acontece isso, ele achar caro. Né? Ou a gente quebrar a expectativa dele, talvez, de um preço que ele esperaria ser menor, porque ele não entendeu, de fato, o que a gente vai entregar para ele. E aí, quando a gente vai para o outro lado, então, se a gente fizer algumas técnicas, né? Se a gente fizer algumas ações para a gente questionar o cliente, ou para a gente implantar na cabeça dele, mentalmente, que esse serviço ele provavelmente vai custar muito mais caro, então na cabeça dele ele já disse o preço primeiro. Então se ele já disse o preço primeiro e se esse preço foi maior, aí ele perde, né? Então no final ninguém perde, né? Todo mundo ganha, o ganha-ganha. Legal. Eu acho que ficou bem claro como aplica essa ancoragem no serviço, mas e para quem vende produto físico, assim, principalmente produto que é meio comoditizado, tipo quem vende roupa, calçado e tal, é, eu acho que essa galera tem uma dificuldade um pouco maior de fazer essa ancoragem. Você tem alguma dica, alguma coisa que pode falar para essa turma que é os pequenos e médios varejistas ali, né, que
que precisam apresentar, e eles ficam exatamente nessa guerra de preço, né? É a turma que mais briga por preço e acaba perdendo margem por conta dessa briga de preço. E talvez esses são os que mais precisam trabalhar essa questão de ancoragem. O que você pode falar para essa galera sobre isso? O que eles podem fazer para poder melhorar essa ancoragem deles? Dentro ali principalmente do comércio, né, quando a gente fala de lojistas, de varejistas, uma das estratégias é a gente também levar essa percepção de preço comparado a um item semelhante ou um item melhor. Talvez não seja tão eficiente eu, por exemplo, expor na minha vitrine somente os itens mais baratos, somente os itens em promoção, ou então eu expor somente os itens que são os mais caros. Né? Porque quando eu faço isso, de alguma forma, eu segrego o meu público. Se eu coloco os itens mais baratos, só itens de promoção na vitrine, eu automaticamente estou atraindo pessoas que são sensíveis ao preço. Né? Então, eu estou atraindo pessoas que, poxa, eu só vou comprar, eu só vou entrar se o preço estiver barato. Então, se eu fizer isso, aí é muito difícil a gente aplicar uma estratégia de preço. Dá para fazer isso no atendimento do vendedor na loja, né? Dá para fazer, eu já falo um pouco mais. Mas eu estou atraindo um público que é muito sensível ao preço e já veio chamado por conta de ter uma promoção, de ser barato, né? Então, talvez aqui a gente já perde um pouco de margem. Então, para quem é do comércio, principalmente ao expor, né, é interessante também fazer essa ancoragem. Eu coloco um item semelhante premium do lado e coloco um item semelhante mais barato também do lado. Então, se eu sou o comprador, eu vou olhar, poxa, talvez aquele tênis, por exemplo, na minha percepção, no meu bolso, ele está muito mais caro. Mas aí se do lado tiver um preço menor, um item semelhante menor de uma outra marca, talvez não tão premium assim a marca, aí eu já posso olhar, poxa, aquele lá eu não consigo. Talvez esse outro aqui seja mais plausível para mim. Então ele entra na loja ou ele vai, né, numa abordagem ali de compra, já tendo isso em mente. E aí, falando principalmente de o atendimento, né? A gente pode, no físico, a gente pode usar muito o atendimento para corrigir ou para a gente potencializar uma ancoragem de preço. Quando o vendedor vai te atender, por exemplo, um bom atendimento e uma boa estratégia de vendas vai ajudar muito na venda, né? Então, por exemplo, acontece também bastante, eu não sei se acontece contigo, mas eu geralmente quando eu vou em loja, por eu ser vendedor, eu costumo olhar e analisar muito as vendas que as pessoas me fazem. Então, se eu vou numa loja, geralmente eu já vou com algo em mente. Se eu vou comprar um tênis, por exemplo, provavelmente já pesquisei online, eu já tenho meio que definido aquilo que eu quero. Só que se eu chego numa loja e o vendedor ele nem se esforça para tirar um pouco dessa percepção e me apresentar outras opções, eu literalmente vou ir lá, vou pegar o item, vou pagar e vou embora. Né? Agora, se a gente tem um vendedor que é um pouco mais, vamos dizer assim, não vou dizer mais sênior, mas é um vendedor que tem um pouco mais de técnica, que ele conhece um pouco mais o conceito de vendas, ele pode chegar, ele pode me conhecer, ele pode perguntar o que eu faço, o que eu trabalho, que tipo de item eu quero, por que eu quero aquele item, se eu preciso de alguma coisa específica. Então, num tênis, por exemplo, né, eu já fui vendido assim, dessa forma, e no final ainda falei pro vendedor, falei, cara, eu só comprei porque você me vendeu. Porque a minha intenção era outra, né? Então o vendedor ele chega, ele pode perguntar, Luiz, o que você busca hoje? Ah, eu busco um tênis. Qual que é a finalidade desse tênis? É para trabalho, é para lazer ou para que é? Eu posso falar, é para trabalho. Poxa, onde que você trabalha? Que tipo de ambiente você trabalha? Ah, eu trabalho num ambiente de escritório, mas é um ambiente mais descontraído, é um ambiente mais jovem, então não precisa ser algo tão formal. Ah, legal. E dentro disso, o que você preza? Você preza estilo, você preza qualidade, você preza conforto. O que você preza? Eu posso dizer, né? No meu caso, é ambos, estilo, conforto. E aí ele pode ir fazendo perguntas nesse sentido para, na minha cabeça, eu já ir formatando uma ideia, né? E aí, com essas perguntas, aí depois ele pode dizer, Luiz, olha só, eu tenho algumas opções de produtos aqui, eu vou te trazer elas e daí te apresento o porquê. Então, aí o vendedor pode ir lá né, no estoque e fazer literalmente a ancoragem de preço. Então, ele pode pegar um item premium, ele pode pegar um item mais básico, ele pode pegar um item intermediário, né? E aí, quando ele me traz isso, qual que ele vai gastar mais o pitch, né, que a gente fala, ou o discurso? Pode gastar o discurso em cima do item mais caro. Então, explicando o porquê daquele item. Luiz, esse tênis aqui, ele é mais caro. Aliás, ele não precisa nem falar do mais caro, né? Mas esse item aqui, ele é focado em pessoas que precisam de conforto, ele tem um solado X, ele vai durar, por exemplo, se você passar 3, 4, 8 horas em pé, ele não vai te dar dor nos pés, ele é ortopédico, enfim. Então, ele vai explicando
todos os benefícios daquele item. E aí depois, provavelmente, eu vou perguntar o preço, né? E aí ele vai dizer, Luiz, esse preço é tanto, e aí vai te dar algumas opções, né? Provavelmente de pagamento. Nesse momento é onde a gente geralmente tem as objeções. E aí o vendedor consegue, ou ele pode tentar, né, contornar as objeções baseado nos benefícios. E aí muito também comparando. Por exemplo, pode ser que eu acho que o item premium é caro. E aí ele pode me explicar, poxa, de fato, esse é um item diferenciado por conta dos benefícios que eu te falei, você vai ter todos os benefícios, não vai ter problema no pé, não vai ter dor no pé, não vai ter cansaço, etc. E você também vai ter uma aparência mais, vamos dizer assim, mais feliz, você vai ter uma aparência mais otimista. A sua aparência vai ser impactada também por esse item. Você pode levar o item mais barato? Pode. Mas aí pode ser que esses benefícios que eu te falei agora você não vai receber também. Então você começa a encurralar. Show. Eu entendi de tudo que você falou que essa questão da ancoragem é tudo um jogo um pouco psicológico, vamos dizer assim, né? Consegue explicar como é afeta na decisão do cliente, assim, de uma forma um pouco mais psicológica, vamos dizer assim, né? O porquê que ela dá tão certo, assim, o que passa na cabeça do cliente que ele pensa assim, esse aqui, mesmo sendo o dobro do preço do mais barato, que nem o cara tá comparando dois tênis, né? Às vezes no visual eles são muito parecidos, né? Lógico que às vezes muda a marca, né? Mas no visual os dois são muito parecidos, um custa o dobro do outro, mas na ancoragem o cara acaba levando o mais caro do que o mais barato, porque ele entendeu que o mais caro é o mais vantajoso para ele. Então isso é sempre um jogo psicológico. O que passa na cabeça do cara para ele poder levar esse mais caro ali? A gente acho que ficou claro já um pouquinho do que o vendedor precisa fazer para poder trabalhar essa ancoragem, mas a gente quer entender também o que passa na cabeça do consumidor para ele tomar essa decisão. Entendeu? Legal. Existem alguns fatores, né? Primeiro, assim, quando a gente fala em preço, toda compra que a gente faz, né, a gente como consumidor, a gente também tem um anjinho e do outro lado o oposto, né? Então, geralmente a gente tenta explicar o motivo daquela compra que nós estamos fazendo. Todo mundo é assim. Se eu vou comprar um tênis, eu vou mentalmente na minha cabeça explicar para mim mesmo por que eu estou comprando aquele tênis. E o preço, ele é um item que ele vai dizer muito sobre essa decisão. Então, se eu for, por exemplo, eu quero comprar um tênis. Por que eu quero comprar um tênis? Alguns casos é porque é um item necessário. Então, eu preciso comprar um tênis específico para tal função, que ele tenha X benefícios. Então, racionalmente, eu estou explicando na minha cabeça o porquê que eu preciso daquele item. Só que a gente tem, né, no cérebro de uma pessoa, ela é voltada pela parte límbica e pela parte racional, né? E aí, dentro disso, eu, como ser humano, eu posso explicar racionalmente o porquê que eu estou comprando o item, mas também existe o fator de status, o fator de desejo, né? Então, eu compro por uma necessidade ou eu compro por um desejo. E aí, a ancoragem de preço, geralmente, né, o próprio preço em si, ele ajuda a gente a se explicar o porquê daquilo. Então, se eu for comprar um tênis barato, né, e o preço ele está muito ancorado hoje em dia a, de fato, a qualidade do item, então, se eu vou te vender um iPhone, e esse iPhone, qual é a primeira coisa que tu pensa? É uma porcaria. É falsificado, né? É falsificado. É falsificado, ou ele não presta, ele está estragado. Ou seja, então, pelo preço, somente pelo preço, a gente já começa a fazer julgamentos, né? A gente já começa a embasar a qualidade daquele item somente pelo preço. Só que, às vezes, por mais que a gente saiba que um item mais caro ele é melhor, etc., a gente tem ainda uma dúvida, no sentido de, mas será que aquele item de fato é mais caro? Ou ele é melhor? Principalmente quando a gente não conhece, né? Então, o trabalho da ancoragem de preço é isso, é explicar, ajudar a gente a se explicar, tanto racionalmente quanto na parte do desejo, o porquê que aquele item vale mais ou porquê que aquele item é melhor para você comprar ou para eu comprar do que talvez o item mais barato. Então, esse jogo mental, né, ele é muito, como eu falei antes, é muito esse gato e rato. Então, é tanto o vendedor quanto eu comigo mesmo, eu tentando explicar o porquê que um item vale mais do que o outro
para mim mesmo, porque ninguém gosta de ser enganado, né? Então, quem compra um iPhone a R$ 100, ele sabe que existe uma grande chance de ser enganado, mas ninguém gosta de ser enganado, né? Porque a gente não gosta de admitir para a gente mesmo que, poxa, a gente foi feito de besta, a gente foi enganado, a gente foi inocente, então ninguém gosta disso. Então por isso que a gente sempre fica tentando explicar na nossa cabeça, poxa, que aquela decisão que eu tomei de compra não perdendo, né? Legal. Acredito eu que muitas pessoas que vão tentar usar a metodologia, acho que pode chamar de metodologia de ancoragem, acabe errando bastante na escolha do preço ou do produto ou dos itens, né? Que nem você falou que o serviço, às vezes você coloca os itens que vão no serviço 1, que é o mais barato, que vão no serviço 2 ou que vão no serviço 3, que é o que determina qual que o cliente vai analisar e pela análise dele é o que vai determinar qual para ele que compensa mais, né? E daí, às vezes o cara acha assim, esse serviço prêmio tá cheio de serviço aqui, tal, super compensa, mas às vezes o que ele quer de verdade só tem no simples e ele vai sempre comprar o mais barato e acaba que o cara nunca vende o prêmio, que era o objetivo do serviço, né? Eu acredito que esse erro acabe ocorrendo com muita frequência ali. Dentre todos os erros, quais são os mais frequentes que você viu e como que pode ser evitado? Algumas dicas que você pode dar aí para poder evitar? Como que deve ser feito essa estruturação? Se existe uma pesquisa que ele precisa fazer com o cliente dele para ele entender como que ele vai distribuir esses itens em cada plano, vamos dizer assim, dos serviços dele, como que isso pode ser usado no varejo também, a gente sempre tentar fazer um paralelo aqui entre o varejo e o serviço para não deixar ninguém desatendido, né, no final do dia. Quais são os erros que você viu? Vamos tentar ir por partes, né? Quais são os erros que você viu acontecer muito e daí depois vamos tentar passar para algumas dicas para poder evitar esses erros. Legal. Eu vou falar com um pouco mais de propriedade aqui em serviço, tá, Romulo? Que de fato é onde toda a minha carreira de vendas aconteceu. E depois eu dou algumas dicas, simplesmente que eu vejo no varejo, assim, eu como cliente entendendo um pouco da metodologia. Acaba sendo mais né? como consumidor do que como vendedor, né? Exatamente. Então, assim, serviço. Geralmente os erros que eu vejo é muito relacionado a, primeiro, não dar opção para o cliente. Eu não entrego opção para o cliente, então geralmente os meus serviços, né, ou os erros que eu vejo, eu coloco os serviços que é melhor para mim, eu como vendedor. Então, vou dar um exemplo aqui. Um software. Um software eu vou lá e vou elencar todas as opções de planos que são melhores para mim. Né? E eu não penso no meu cliente, eu não dou opções para o meu cliente. Então, em software, em serviço, na maioria das vezes, o erro está sempre em condicionar uma única opção ou condicionar opções que sejam melhor para a empresa, para o vendedor, e não, de fato, aquilo que o cliente ele busca ou que ele gostaria de fazer. E a segunda coisa que eu vejo que mais acontece em erros, na jornada de vendas, eu sempre, vamos dizer assim, eu seguir uma jornada de vendas muito ancorada no preço, né? Então, vou dar um exemplo claro aqui. Quando você está vendendo, o teu cliente ele te chama no WhatsApp, por exemplo, eu quero entender o serviço e tal. Eu vou pelo WhatsApp mesmo, mando 2, 3 mensagens, texto pronto e pam, já mando o preço, né? E aí dentro disso, eu não consigo explicar para o meu cliente o porquê que aquele preço é assim, ou o que justifica aquela escolha de compra. Na maioria das vezes é nesse momento que o cliente ou ele some, ou ele não volta mais, ou ele diz que vai ver, que vai pensar, etc. E depois tu liga, chama e o cliente nunca mais volta. Então, a grande maioria das vezes que eu vejo erros acontecendo com preço, ele é relacionado a tanto eu não ter opções que façam sentido para o meu cliente, e aí com que eu condicione ele, né, a ir para um preço maior, ou então, e em alguns casos os dois, né, eu ter um processo de vendas ali, ou seja, uma esteira de vendas, de jornada de compra do meu cliente, muito pautada no próprio preço. E eu não consigo ter argumentos, né, com o meu cliente, porque o cliente pede alguma coisa, eu já vou lá e mando o preço. Ou eu mando um textinho básico e já mando o preço. E aí eu deixo para o meu cliente interpretar se aquilo é bom, é ruim, se é caro, é barato, por que aquilo custa aquele valor. Então, os dois erros que eu vejo que as pessoas mais cometem é isso. Já no varejo, principalmente olhando a minha visão de consumidor, daí, é muito relacionado ao atendimento
dentro das lojas, no sentido de, poxa, se eu sou um cliente e eu me disponho, hoje em dia a gente sabe que tem internet, poderia estar comprando online, todo mundo poderia estar comprando online, eu sou um cliente e eu me disponho a ir na loja. E o grande erro que eu vejo muito é eu deixar na mão do cliente ele decidir tudo, e eu não conseguir conduzir ele por uma negociação. Um exemplo claro que eu vi esses tempos, eu fui no shopping comprar uma capinha de celular. E aí eu fui, e eu não entendo nada de capinha, não entendo nada de película, não entendo nada, né? E aí eu fui, acho que umas 3 lojas, poxa, eu quero capinha e película pro iPhone X, né? Pro iPhone tal que eu tenho. Ah, tem essas opções aqui. E as pessoas só me mostravam, assim, no display, 30 opção. Cara, qual que é melhor? Qual que é boa? O que que faz, né? É uma película, uma capinha? Ah, e quanto custa? Aí tinha umas que custava de R$ 80, tinha umas que custava R$ 300. Eu não faço ideia da diferença, do porquê da diferença de preço. E aí, qual que é melhor? A melhor, óbvio, é a mais cara. E daí, na minha cabeça, eu entendendo tudo mas isso... é melhor por quê, né? Ninguém sabe explicar o porquê. Exatamente. Então, assim, os erros, na maioria das vezes que eu vejo é isso. Eu fui em 3 lojas, as 3 lojas praticamente o mesmo modelo, até que eu fui numa loja onde o vendedor ele fez o oposto. E ele começou a me perguntar, qual que é o modelo do teu iPhone? Como é que tá o teu iPhone? Você já usa película? Você não usa película? Você usa ele como? Você usa no dia a dia? Você usa para trabalho, etc. Então o cara já começou a fazer um monte de pergunta. E daí no final ele me disse, Luiz, eu tenho 2 opções para ti. Essa daqui que tem X, sei lá quantas camadas, que tem não sei o quê, enfim, foi falando lá todas as opções que tinha na película. E essa outra, ela é mais simples. Essa daqui, ela não vai ter todas as proteções que a anterior que eu te falei e tal. Essa maior, mais cara, tem garantia, etc. Enfim, me explicou tudo aquilo que eu não entendo de nada. E ele falou, cara, essa daqui para você que usa no trabalho, que, poxa, você não pode ficar sem celular, eu te recomendo essa mais cara, porque de fato ela vai trazer a proteção que você precisa. Cara, faz sentido, faz bastante sentido. Então eu comprei com ele e depois ainda falei pra ele, falei, cara, olha só, eu comprei contigo, eu fui em 3 lojas anteriores e ninguém me explicou como tu explicou. Então eu tô comprando contigo por isso. Posso ter errado? Posso ter errado, mas eu comprei com ele porque o processo de vendas dele e a explicação, né, a ancoragem de preço dele foi muito boa. Então, um pouco do que eu vejo, né, ao atendimento. Cara, essa parada da capinha acabou me lembrando quando eu fui, da película principalmente, quando eu fui comprar a do meu celular também. E eu entrei numa loja que eu peguei um vendedor bem parecido com esse que vendeu para você ali. Ele me fez um monte de pergunta, falou assim: você. Eu tava em Florianópolis no dia, né? E eu moro em Minas, então eu tava em viagem a trabalho. E e daí meu celular tinha chegado novo, não tinha dado tempo de eu comprar aqui na minha cidade, já viajei, e daí eu falei pro meu sócio lá, ó, preciso passar numa loja aqui para comprar uma capinha e uma película, porque senão vai dar ruim aqui. E, e daí entrei numa loja, cara, só que eu não precisei passar por 3, não, eu tive sorte, e a primeira que eu entrei, peguei um bom vendedor, assim. E daí o cara começou a fazer pergunta: você viaja muito? Você usa o celular para trabalho? Como é que é? E não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele falou assim: ó, tem essa película aqui que se a pessoa olhar por um outro ângulo que não for o direto assim, né, olhando de frente, as pessoas não conseguem enxergar o que está na sua tela. Aí eu assim, nossa, velho, então é isso, porque tipo, eu tô viajando às vezes de ônibus, às vezes de avião, enfim, às vezes eu estou num restaurante e você está sempre olhando o financeiro, tendo algumas conversas delicadas ali pelo celular, né? A gente usa o celular para tudo hoje em dia, né? E lógico, eu não quero ninguém que esteja atrás de mim olhando o que eu estou conversando no meu celular. E, cara, é óbvio que eu não fazia a menor ideia de que existia essa parada, entendeu? E é óbvio que uma película como essa, ela custa, sei lá, 3, 4 vezes mais do que a película convencional, vamos dizer assim. E, bicho, eu tava pouco me lixando para qual que era o preço do negócio. Eu falei, não, é essa mesmo, é essa mesmo. Para mim, a película se tornou até mais importante do que a capinha no final das contas. Né? Eu acho que eu paguei mais caro na película do que eu paguei na capinha, pra você ter ideia. Então, quando o cara é bom vendedor, velho, ele consegue fazer esse trabalho de venda consultiva e às vezes o cara do varejo pensa que a venda consultiva ela só serve para o serviço, né?
Cara, não serve só para o serviço, não. Se você conseguir entender a real necessidade do cara que está ali dentro da sua loja, a venda já é consultiva, né? Então, esse negócio do celular, você falando, acabou me lembrando como eu comprei. A única pessoa que reclama da minha película é minha mulher, porque dela também não consegue olhar a capa do meu celular, o que eu tô falando no celular. É a única pessoa que reclama da película do meu celular. Cumpriu o prometido a película, né? Ah, então tá salvo, então tá salvo. Não coloquei por causa dela, mas a única pessoa que reclama foi ela. Mas E é uma estratégia curiosa, Rômulo, porque assim, tem o livro, não sei se você já chegou a ler o livro das Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. sim, sim. Dentro dela ele cita um exemplo assim, né, de ancoragem de preço. Lá ele fala muito sobre ancoragem de preço e também sobre os fatores psicológicos, né, que existem dentro da ancoragem de preço. E ele cita um exemplo muito sobre isso, assim. Ele fala que eu não lembro muito bem, faz muitos anos que eu li a história ali das Árvores da Persuasão. Mas ele cita um exemplo de uma mulher que tinha uma loja de joias e a loja de joias era só joias, né, joias caras. E aí um dia ela resolveu comprar umas semi-joias, se eu não me engano, de uma prata lá diferente. E elas eram muito mais baratas, obviamente. O que ela fez? Poxa, eu vou colocar um valor muito menor, porque elas não são comparadas às joias que ela tinha, joia caríssimas, de diamante, etc. Então ela falou, vou colocar essas semi-joias muito mais baratas do que as joias de fato. E ela não vendeu nenhuma. Passou tempo, ela não vendeu nenhuma. Ela retirou da vitrine, ia jogar fora, inclusive, mas ela foi viajar. E aí, quando ela voltou de viagem, a funcionária dela ela percebeu que não tinha nenhuma das semi-joias lá. E ela perguntou pra funcionária, o que tu fez? Jogou fora? Ela falou, não, vendi. Mas como tu vendeu? Ela falou, estavam aqui sem preço, eu olhei mais ou menos pela beleza e coloquei parecido com as joias que estavam na vitrine. E aí ela ficou espantada porque de fato tinham vendido todas, né? E daí, ou seja, o Cialdini ele cita do porquê disso, né? Então, poxa, quando eu entro numa loja de joias e aí o preço de uma joia, sei lá, é 10 mil reais e aí do lado tem uma semi-joia por 100 reais, cara, qual que é a percepção de valor que a gente tem? Poxa, a outra é muito melhor e essa daqui não vale nada. Então, por isso que não vendia. E dentro disso é igual você falou. Para varejo, uma das coisas que antes de eu ter iPhone, eu tive algumas oportunidades de entrar na loja da Apple, né, na loja oficial da Apple, ou então na iPlace, que é parceira ali da Apple, e a venda na Apple, ela é muito assim, né, ela é muito sobre, primeiro, deixa eu perguntar, eu quero entender o meu cliente e depois eu oferto algo para ele, né, e aí a gente pode usar outras metodologias para isso, mas você primeiro perguntar para o teu cliente o que ele quer, o que ele busca, o perfil do teu cliente, perguntar para ele, né. E que dica você pode dar para quem percebeu que cometeu o erro para poder mudar e fazer uma estruturação de ancoragem melhor ali? Legal. A primeira dica, como eu falei antes, é a gente, de fato, elaborar uma estrutura de preço, no sentido de, se for serviço, eu preciso ter uma estrutura ali de um mix de serviço. Se for produto, eu preciso entender quais são as características daquele meu produto, né? Então, se eu vendo joias, eu vendo joias, mas que tipo de característica tem para uma joia? Poxa, é status, é beleza, ela traz, né, é anti-alérgica, enfim, né? Tem todas ali umas características daquele meu produto. E depois eu entender o perfil do meu cliente, tanto para serviço quanto para produto, né? Então, se eu consigo... E aí, para serviço, o que eu vejo que mais acontece de erro também é eu não entender, né? Como eu falei antes, eu não entender o perfil do meu cliente. Então, às vezes, eu coloco o que é melhor para mim e não coloco o que é melhor para o meu cliente. Então, dentro disso, uma estratégia para serviço é eu ter bem mapeado o meu perfil ideal de cliente, né? O meu ICP. Dentro desse mapeamento, eu vou conseguir identificar as maiores dores do meu cliente, o perfil do meu cliente, e com isso eu vou entender o que cada item daquele meu serviço vai atender da busca que o meu cliente tem. E aí é muito mais fácil para eu saber, né, o que eu devo colocar em cada serviço. Então, poxa, se as maiores dores, se os meus clientes que venham aqui comprar de mim o meu serviço, eles têm a mesma dor, e alguns itens do meu serviço resolvem essa dor, é óbvio que eu não vou colocar ela no preço básico, né? Então eu vou colocar ela no preço intermediário, talvez somente no premium. E aí no premium eu coloco algumas cerejas a mais no bolo, né? Para a gente justificar isso. Então, primeiro é eu fazer um mix de serviço, depois eu ter um bom mapeamento do meu SP, que é entender o perfil ali do cliente, com todas as dores e necessidades, e depois eu montar, né, com base nisso,
o que vale a pena para mim como empresário, né? Porque também não posso, o meu preço, o meu serviço básico, ele custa, por exemplo, R$ 50 e eu não entrego nada para o meu cliente. Aí o meu intermediário, que eu já começo a entregar um pouco, poxa, ele custa R$ 300. E aí o meu premium custa 1.000. Então, né, o degrau ali de preço ele é muito grande. E aí na cabeça do cliente também não vai ser justificado. Então é pegar um pouquinho de, poxa, se eu vender o básico, ele é rentável, ao mesmo tempo que ele não me onera muito. Mas eu prefiro vender o premium ou intermediário, então eu coloco uma diferença muito pequena de preço. Então, nesse exemplo que eu dei, eu vou fazer o básico aqui por R$ 300, por exemplo, o intermediário por 400 e o premium por 420, por exemplo, né? Então, dentro disso, poxa, o que vai compensar para mim como cliente? Eu vou olhar para o básico, que não tem quase nada, eu vou olhar para o premium, não compensa eu comprar o básico. E aí eu meio que condiciono na cabeça do meu cliente ele justificar para ele mesmo que o prêmio é melhor. Então, eu aumento meu ticket toda vez que eu faço isso, né? E para o varejo, a gente pode seguir essa estratégia, como eu falei antes, de primeiro, eu tenho um bom atendimento. Então, se você comete o erro que a gente citou aqui agora, né? Os erros dos vendedores que a gente citou aqui agora, de não perguntar para o cliente ou deixar o cliente à deriva dentro da loja, não perguntar, não ter uma interação com ele e você não conduzir a compra do teu cliente, é um bom momento de você parar agora e começar, se você tem outros vendedores, é você entender o comportamento dos vendedores, como que eles fazem, se é feita a venda de fato, se ela é consultiva, se não é consultiva, e a partir disso, né, também fazer uma análise do perfil, quais são os tipos de clientes que geralmente frequentam a tua loja, geralmente eles compram mais quais itens, que tipo de pergunta é interessante você fazer. Então, aí a partir disso você começa a montar o pitch de vendas, né, que a gente chama, ou o roteiro de vendas mesmo, ou outras perguntas para isso. Legal. E assim, a gente lida todo dia com alguns empresários que são muito céticos, né? Do tipo, essa parada não funciona para mim, a ancoragem não funciona para o meu negócio. Você acha que existe algum setor do mercado que essa ancoragem ela é eficaz e outros que ela não funciona? Você acha que tem essa diferenciação ou qualquer negócio consegue se beneficiar dessa ancoragem? Em algum grau, eu acredito que todos conseguem se beneficiar. Alguns vão ter isso muito mais, vamos dizer assim, como maior diferencial, e outros ela vai ser menos eficaz, né? Então, por exemplo, como que eu vejo que é difícil de fazer ancoragem de preço? Num e-commerce, por exemplo. No e-commerce é muito difícil a gente fazer ancoragem de preço, porque geralmente o cliente está na decisão, né? Ele vai lá, busca, ele quer, enfim. Então, talvez a ancoragem de preço para o e-commerce não faça tanto sentido. Talvez outras técnicas façam mais. É, lojas de vitrine também, né? Então, poxa, como eu falei antes, em loja de vitrine a gente pode fazer algumas estratégias para chamar o cliente, mas dificilmente eu vou usar a ancoragem dentro da vitrine, né? Então, eu tenho muito desse tipo, ou então em serviços hiper personalizados. Serviços que dependem de um projeto, serviços que dependem de toda uma elaboração anterior para que a gente consiga fazer o preço para o cliente, apresentar o preço para o cliente. Aí é muito mais difícil fazer ancoragem ou então serviços de um ticket muito alto, né? Então, serviços de um ticket altíssimo também é difícil de fazer ancoragem de preço. Mas aí a gente não consegue fazer ancoragem, né? Legal. E assim, sabendo, a gente já falou sobre isso, que a ancoragem é um jogo psicológico, né? E a gente, como vendedor, acaba se beneficiando disso. E a gente já comentou também que às vezes a gente cai no nosso próprio truque, vamos dizer assim, né? E como é que a gente pode se defender do nosso próprio truque, vamos dizer assim, quando outro vendedor usa essa técnica contra a gente, né? Existe algum tipo de defesa para isso? Uma boa que a gente pode usar é, de fato, a gente entender muito bem aquilo que a gente quer comprar, né? Então, não fazer tantas compras por impulso. Porque compras por impulso, aí ela é muito mais suscetível a gente ser conduzida. Então, se eu compro aquilo que eu quero, vou dar um exemplo, vou comprar um computador. Se eu for comprar um computador e eu vou, não, deixa eu ir lá na loja, eu deixo ir lá no shopping e ver as opções que existem, e eu não entendo nada da máquina que eu quero, ou do tipo do computador que eu quero, eu fico muito suscetível ao que o vendedor ou aqui, né, os vendedores vão me trazer.
Agora, se eu faço o trabalho de casa antes, eu pesquiso e eu aprendo já quais os benefícios, quais são as diferenças, do porquê, de marca, de componentes, de característica técnica, é muito mais fácil eu já começar a me decidir qual é o tipo de item que eu quero. Então, quando eu vou, de fato, a compra, né, quando eu vou até a loja comprar, aí, essa estratégia, ela vai acabar caindo por terra, né? Algumas coisas vão conseguir ainda fazer, né? Que são itens talvez adicionais. Mas o item propriamente dito, que é o computador, provavelmente na minha mente eu já sei o que eu quero. Então eu vou lá e já peço, poxa, eu quero, sei lá, um computador com um processador X, com a placa de vídeo Y, com memória RAM tal, enfim. Então a gente consegue já ir direcionado para aquela compra. E eu citei aqui o computador, mas pode ser qualquer coisa, né? Então pode ser o computador, pode ser um celular, pode ser um tênis, pode ser um brinco, um vestido, uma roupa, enfim, pode ser de fato qualquer coisa. Se eu for para uma compra baseado num desejo, né? Eu vou entrar na loja para ver o que tem de bom lá. Aí Então já aí, era. Aí já era. né? Aí você já entra vendido já. Daí o cara faz com você o que quiser, né? Não tem jeito, não. Ainda mais se E pega um vendedor bom, né? Aí, se pegar o vendedor Zé Ruela, aí não tem jeito, não. Aí você sai de lá e não compra nada, mesmo querendo comprar, né? Mas se pegar um vendedor bom, você leva a loja inteira, né? Então não tem jeito. E para as empresas assim que utilizam a metodologia, qual que é o impacto disso no longo prazo ali, né? De você utilizar a ancoragem tanto com clientes quanto com fornecedores e tal. O que você tem visto de resultado benéfico para quem utiliza a ancoragem de modo bem consistente, assim? de forma prática, assim, inicialmente já é aumento do ticket, né? Então eu já consigo aumentar o meu ticket de forma muito rápida e prática. Então eu fazendo ancoragem de preço, o meu cliente compra o item mais caro ou compra os itens mais caros, né? Então claro que a gente está falando aqui, né, Romulo? Eu sempre gosto de fazer esse disclaimer. Que tudo que a gente está falando aqui não é bala de prata, né? Que a gente fala. Em vendas a gente fala, não é bala de prata. Então, não é que a partir de agora eu vou fazer ancoragem de preço, eu nunca mais vou vender o item básico, né? Não, a gente sabe que vai ter vendas, mas a proporção de vendas ela aumenta muito maior para aquele item mais caro, né? Então, numa conversão, ou seja, né, se a gente for falar de um funil de vendas aqui, os itens que a gente for vendendo a partir de agora, provavelmente a proporção do item mais caro ele começa a representar mais do que era antes. Então, se antes eu vendia 10 itens caros e 50 itens baratos, a partir de agora provavelmente eu vou começar a mudar essa proporção. Então, os itens caros começam a representar a maior parte e os itens baratos a gente vai diminuindo cada vez mais. Então, logo de cara, o ticket médio vai aumentar. E se eu coloquei um ticket médio que tem uma boa margem de lucro, o meu faturamento aumenta. Se o meu faturamento aumenta e a minha margem de lucro está legal, desenhado dentro daquele item, a minha margem de lucro também aumenta, né? E aí tem uma coisa talvez mais subjetiva que traz como benefício, é o LTV, ou seja, né, o tempo de vida que o meu cliente passa, o tempo e o dinheiro que ele passa a me deixar ao longo do tempo, né? Então, se um serviço, por exemplo, se é um serviço recorrente e eu vendo para o meu cliente um item mais caro, com mais benefício, com uma entrega melhor, a chance desse cliente continuar comigo por mais tempo, ela também aumenta. Então, nos bastidores, a gente tem uma ancoragem de preço para um item mais caro, ele traz tanto o aumento ali, né, do ticket, um aumento de faturamento, um aumento da margem de lucro, e nos bastidores, provavelmente, a gente tem um LTV também maior, por muito mais tempo comigo é maior. Uma coisa que eu vejo, a gente fala de ancoragem aqui, mas eu acho que existem dois lados dessa ancoragem. Existe o lado da empresa e o lado do cliente. Para o lado da empresa, a empresa está enxergando isso como uma ancoragem de preço, né? Então ela enxerga todos os benefícios, tudo que a ancoragem proporciona para ela. Para o lado do cliente, o cliente não tem uma visão de ancoragem de preço, ele tem uma visão de que o vendedor está oferecendo para ele o melhor produto ou serviço para ele, como uma venda consultiva, com um atendimento de qualidade e tudo mais. Então, isso vai fazer com que esse cliente volte, né? Então, a gente passa um conteúdo de ancoragem aqui, porque é um conteúdo mais técnico de negociação para poder orientar o vendedor, o dono do negócio, para ele poder ensinar os seus vendedores e tudo mais. Mas todo mundo aqui tem que entender que
para o cliente ali na frente, ele não vai conseguir enxergar do tipo, tá usando ancoragem de preço para cima de mim. Só se ele tiver conhecimento igual a gente consegue enxergar quando o cara está usando essa técnica com a gente. Mas pro consumidor comum, vamos dizer assim, ele não vai conseguir enxergar isso. Ele vai enxergar aquilo que a gente enxergou quando o cara estava tentando vender a película para a gente. Que o cara estava preocupado com que forma que a gente utilizava o nosso celular para poder vender o melhor produto para a gente. E ele vendeu o melhor produto para a gente, que por acaso também era a melhor venda para ele, que provavelmente dava margem maior, a comissão dele, do vendedor, provavelmente era maior também em cima desse produto. Enfim, e daí tem todos os benefícios de faturamento ali da empresa e tudo mais, né? Eu com essa empresa provavelmente não vou ter um LTV muito grande, porque está lá em outro estado, a zilhões de quilômetros de distância, mas de qualquer forma, se fosse dentro da minha cidade, seria uma empresa que eu iria com bastante frequência, né? Então, assim, só fazer esse disclaimer também, porque às vezes a gente fala da ancoragem, assim, mas existe duas moedas ali, o cara ou coroa, que são duas coisas completamente diferentes. A visão ali de um e de outro são muito diferentes, assim. Isso é o que eu queria deixar bem claro para todo mundo que está acompanhando aqui a gente, tá? Luiz, como é que você ajusta a sua estratégia de ancoragem com base na reação inicial do cliente ali, né? Então você fez a proposta, teve aquele plano, teve outro, fez a ancoragem, daí o cara fez aquela cara, né? Pensando que você está no atendimento presencial por videoconferência, igual a gente está aqui e tal. E daí você fala assim, eu acho que ele não vai comprar o prêmio aqui, eu acho que ele vai pelo médio. Como é que você faz esse ajuste? Que sinais que você procura buscar na pessoa para você poder tentar ver qual caminho que você vai seguir? Qual que é a ação que você costuma, ou reação que você costuma observar do cliente para você ver que caminho que você vai seguir? Legal. Isso é bem interessante. Como eu falei, eu aplico vendas todos os dias, eu sou um vendedor também na prática, né? E hoje o produto que eu vendo, a gente não tem tanta ancoragem de preço assim, né? A gente propriamente, o modelo que eu vendo hoje de software, ele não tem tanta ancoragem de preço nos modelos, por exemplo, de planos. Mas a gente tem uma ancoragem muito em benefícios para o nosso cliente, né? Então, hoje, quando eu vou fazer, por exemplo, uma venda, a minha ancoragem de preço ela é muito dentro do pitch da negociação. E o que eu quero dizer com isso? Hoje, quando eu vou fazer uma negociação com um cliente, eu faço esse roteirinho que eu falei antes. Então, eu começo entendendo as dores, as dificuldades, o que motivou aquele cliente que está falando comigo, por que ele procura, quais são os principais pontos de necessidades e de dores. E, a partir disso, quando eu vou falar, por exemplo, o meu preço, ou quando eu vou apresentar o meu serviço, ou o meu software, o meu produto, eu vou fazendo esse link das coisas. Antes disso, geralmente eu pergunto para o meu cliente, e aí um pouco do meu perfil, né, como vendedor, eu pergunto. Então, vamos dizer que, poxa, o cara me elencou ali 10, 15 tipos de situações de dores, de problemas. Antes de eu vou apresentar o que dá para ser feito, como é que a gente vai resolver, etc. Eu vou ali no modelo de spin selling dentro das... E para quem não conhece, spin selling é uma metodologia de vendas muito utilizada, né, para vendas para empresas. E aí, antes de eu apresentar o meu preço, geralmente eu faço algumas perguntas para o meu cliente. As perguntas que eu faço geralmente você já chegou a cotar a solução dessas dificuldades que você tem hoje? E aí ele pode dizer que sim, na maioria das vezes sim, já olhei e tal. Você já chegou a cotar opções igual, né, a empresa que eu trabalho hoje? Aí geralmente também sim, já cheguei a olhar e etc. E por que eu faço essas perguntas? Porque as soluções que ele precisa, eu sei que custam muito caros, porque são projetos customizados, são consultorias, custam caríssimos. E quando eu pergunto se ele já cotou empresas parecidas com a minha, né, se ele já cotou meus concorrentes, eu sei que ele também tem uma percepção de preço muito alta. E aí lembra o que eu falei antes, né? Quem fala o preço primeiro perde. Então eu projeto na cabeça dele uma solução extremamente cara. E aí, quando eu entro na parte, né, quando ele me responde essas duas perguntas, aí
eu vou e apresento o meu preço, e apresento a minha proposta. E aí a minha proposta, daí eu apresento de fato a minha proposta, né? Então, esse daqui é o item, ele custa tantos, esse é o teu investimento, dentro dessa proposta, o que ela compõe? Aí eu faço muito link dos benefícios que eu tenho hoje para as dores que ele me relatou no início. Então, tem uma outra frase que eu sempre brinco, que é nas vendas, quando a gente faz um diagnóstico, é igual filme de policial americano, né? Tudo que você disser vai ser usado contra você no final, né? E aí esse é o momento que eu começo a usar. Então, por exemplo, se ele me relatou a dificuldade A, aí quando eu vou apresentar o meu preço, eu vou dizer para ele, dentro dessa proposta tem esse item aqui, esse benefício. Lembra que você me falou no início que você tinha essa dificuldade? É através desse item aqui que a gente vai corrigir ela, a minha equipe vai fazer X, a minha equipe vai fazer Y. Então eu começo a explicar para ele o porquê do meu preço. Muito elencado, né, ou muito linkado aquela dor ou aquela dificuldade que ele me relatou no início. Então, é difícil ele não dizer, poxa, para mim não faz sentido, né? Eu quero uma opção mais barata. Aí eu tenho também, mas aí, claro, se eu tiver uma opção mais barata, se eu mostrar para ele uma opção mais barata, eu já vou dizer para ele, eu tenho essa opção, ela é bem mais barata, mas lembra aquela dificuldade que você me falou no início? Aqui eu já não consigo corrigir. E aí eu deixo ele pensar, né? O que é melhor? Eu pagar mais barato e talvez não ter a minha dor solucionada, ter o meu problema solucionado, eu ter aquela dificuldade solucionada, né? Então é mais ou menos assim hoje que eu uso ancoragem de preço no meu dia a dia. Legal, legal. E existe alguma ferramenta ou recurso que você recomenda para ajudar na implementação da estratégia de ancoragem de preço? Ou isso é um pouco mais relacionado ao conhecimento do negócio? Enfim, o que você sugere? Eu confesso para você que eu não conheço metodologia específica para ancoragem de preço. E olha que eu já estudei bastante. Assim, a gente tem muitos cases, né, na internet, então se você procurar lá ou psicologia de preço ou ancoragem de preço, vai ter alguns artigos relacionados a isso. Também tem livros relacionados, como por exemplo ali As Armas da Persuasão, que traz bons exemplos e boas estratégias para isso. E a própria conhecimento do teu cliente e do teu modelo de negócio. Então, eu conhecendo bem o meu cliente, eu conhecendo bem meu modelo de negócio, aí eu vou para a prática. E uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo, é teste. Tudo que quem tá escutando a gente for fazer é importante testar. Por quê? Porque às vezes para uma solução funciona, para outra não. Às vezes para uma região funciona, para outra região não. Um perfil de cliente funciona e outro não. Então qualquer mudança, principalmente, né, a gente já falou aqui que o preço ele é um item muito sensível. Qualquer mudança de preço, qualquer mudança de plano, qualquer mudança nesse tipo de estratégias, é importante ter teste antes. Então não vá lá e faça uma mudança, por exemplo, se for no teu site, não vá lá e peça para o teu desenvolvedor, teu programador mudar o site inteiro. Faça um teste primeiro, né? Roda um AB antes, roda um site secundário com aqueles modelos e testa. Não deu certo. Muda um item talvez, ou muda um pouco o preço. Então, é muito importante ter teste antes de fato de virar a chave 100%. Testando, começou a dar certo, aumentou ali, né, as vendas, ou aumentou o sentido a gente ter uma mudança um pouco mais brusca, né, e uma mudança total, vamos dizer assim. Show, show. Luiz, a gente está chegando no final do nosso podcast aqui, um baita de um papo. Eu tenho certeza que esse assunto é um assunto que vai render ainda muitas dúvidas e eu vou falar que quem tiver dúvida pode deixar aqui nos comentários, aqui embaixo no YouTube, no Spotify, onde você estiver assistindo. Se você estiver vendo algum corte desse que vai rodar ali no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, também deixa suas dúvidas, a gente vai compartilhando essas dúvidas com o Luiz, a gente vai respondendo as dúvidas todas de vocês, tá? Luiz, sempre no final de cada episódio, a gente costuma deixar uma dica rápida, assim, né? Faz parte do aprendizagem para adulto a gente aprender em cima da repetição, né? Então, repetição é sempre importante, como aqui não deixa de ser uma forma de aprendizado, a gente repetir um pouquinho uma dica rápida que foi dada dentro desse episódio, né? Então, queria que você destacasse ali, dentro de tudo que a gente conversou, uma dica rápida que você pudesse dar dentro da parte de ancoragem, daí você dá uma dica rápida, eu dou uma dica rápida, e daí depois a gente parte para os nossos finalmente ali. Boa, legal. A minha dica rápida é: conheça o teu cliente.
Seja ele de serviço, seja ele de produto, de varejo, de comércio, enfim. Conheça o teu cliente. Eu não sei como conhecer meu cliente. Aí a dica talvez principal é pergunte. Pergunte, 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 pergunte. A gente deu bons exemplos aqui de como a gente faz isso, né? Como a gente aplica ancoragem de preço, principalmente no comércio. Mas isso serve também para o serviço. Então, a primeira coisa é conheça muito bem o teu cliente. Poxa, Luiz, eu vou atender um cliente novo agora, eu não sei, eu não conheço ele. Então, faça perguntas. Né? E aí, quando você faz perguntas, aí começa a gente ter... Então, primeiro é conhecer teu cliente, depois faça perguntas. Essas duas dicas rápidas que eu tenho para dar. Legal. A minha dica que eu peguei dentro de uma das coisas que você falou é para definir os planos de acordo com o que é melhor para o cliente e não só para a empresa ali, né? Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou colocar esse aqui no premium porque ele é o mais baratinho de todos e vai me dar uma margem mais alta, mas será que encher o premium de um monte de coisa que não faz sentido para o cliente é a melhor coisa do mundo? Talvez não, porque aquilo lá talvez não vai fazer sentido para o cliente, para ele fechar mais prêmio, que seria o melhor dos mundos ali, né? Mais planos prêmios. Então, a dica é definir os planos de acordo com o que é melhor para o cliente, e tem que ser bom para a empresa também, tem que ser bom para os dois, mas pensar nos planos sobre uma perspectiva do cliente. Se eu fosse cliente, isso aqui seria bom para mim? Eu acho que essa é uma dica importante ali para todo mundo pensar na hora de criar os seus processos, suas metodologias de ancoragem. Luiz, quem quiser te encontrar mais, saber mais sobre você, quiser, sei lá, fazer uma consultoria, bater papo com você mais sobre ancoragem, ou quiser conversar sobre a Conta Azul também, como é que eles te encontram, como é que esse pessoal consegue falar com você? Pode me procurar se tiver dúvidas, se quiser bater um papo a respeito do assunto que a gente falou aqui, enfim, estou totalmente disponível. Hoje, a minha rede social que eu mais utilizo é o LinkedIn, então me procura lá no LinkedIn, @luizdelalibera. Então, esse é o meu LinkedIn. Por lá eu sou bem ativo, eu também me chama lá no direct, a gente conversa, se precisar a gente marca um bate-papo, marca uma call também, tá? Beleza, isso aí, galera. Então, fica aqui o nosso mais um episódio, o nosso Max Talk. Lembrando que o Max Talk ele vai ao ar toda quarta-feira, às 5:30 da tarde, tanto no YouTube quanto no Spotify. Então, se você está saindo do trabalho, toda quarta-feira tem um novo episódio para você acompanhar, seja do seu carro, no celular, com fone de ouvido, sem fone de ouvido, enfim, do jeito que você quiser ouvir, com vídeo, só no áudio, enfim, da forma que você quiser acompanhar. Toda quarta-feira, 5:30, um episódio novo está liberado. E convido você para se inscrever aqui no nosso canal da MaxBudget, acompanhar todo o nosso conteúdo, seguir lá o Luiz no LinkedIn, me seguir no LinkedIn, no Instagram, @RômuloBalga, que a gente está sempre montando, preparando conteúdos extremamente relevantes sobre experiência do cliente, atendimento, marketing, vendas, enfim, tudo que trabalha o relacionamento com o cliente, a gente está trabalhando novos conteúdos para poder ajudar os empresários aqui, tá bom? Então, galera, mais uma vez, muito obrigado aí pela audiência de todos. A gente retorna na próxima